Amados irmãos, graça e paz. Tudo bem com você? Estou com saudade de nós estarmos aqui cultuando e adorando a Deus juntos, né? Quero compartilhar uma palavra nessa quarta-feira que é a justificação pela fé. E o texto que eu quero usar é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. A palavra diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A palavra diz que Jesus, que não teve pecado nenhum, Deus imputou o nosso pecado nele, para que eu e você hoje pudéssemos ser feitos em Cristo a justiça de Deus. E o que significa isso? O que significa a justificação pela fé? É o que nós vamos falar hoje, né? Então, Romanos 1, verso 17, diz o seguinte: Romanos 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Justificação é um termo da jurisprudência, é um lema onde que um juiz justifica o réu. Ele pode tanto ser absolvido como ele pode ser condenado. Mas de uma certa forma é onde o juiz ele justifica o réu. Martinho Lutero, nós não podemos deixar de falar de Martinho Lutero quando falamos de justificação, porque Martinho Lutero ele buscava na sua vida espiritual um Deus gracioso, um Deus que fosse amoroso, gracioso, que o pudesse abençoar e livrar de todos os seus temores. Mas ele não conseguia, porque ele tinha constantemente aquela compreensão e o reconhecimento do seu pecado. E ele sempre, quando olhava no tema sobre justiça de Deus, ele via aquele Deus que punia, aquele Deus que estava pronto para massacrar a pessoa, condenar, jogar no inferno. Então, Lutero tinha muita dificuldade com essa palavra justiça, até quando ele estudou as Escrituras e ele entendeu, à luz da palavra do Espírito Santo de Deus, esse texto de Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Quando ele descobriu que nós vivemos pela fé. Quando ele percebe isso, ele percebe que ele não precisava mais fazer sacrifícios com o seu corpo físico, como pagar promessas, como fazer sacrifícios pessoais para agradar a Deus. Ele percebeu que não precisava mais passar horas e horas confessando seus pecados, depois dedicar a maior parte do dia orando e rezando pelos seus pecados, para se ver livre da ira de Deus e da condenação de Deus. Mas ele percebeu, pela palavra de Deus, que o justo viveria pela fé no Evangelho de Cristo, e que esse Cristo levou o pecado da humanidade sobre si, para que nós tivéssemos salvação. E ele chega até a dizer que João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho, é um mini evangelho. E ali ele encontra a graça e o amor de Deus. Sabe, queridos, essa essência que Lutero percebeu, não era porque ele tinha que sacrificar algumas coisas da sua vida, não é porque ele tinha que passar a maior parte do tempo clamando e orando para que Deus viesse livrar ele da condenação e do pecado, não. Ele reconheceu, ele percebeu, através das Escrituras, que bastava apenas confiar a sua vida nas mãos de Jesus. Confiar naquilo que Jesus havia feito por ele na cruz do Calvário. Quando ele confiou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, quando ele reconheceu, através da graça de Deus, o sacrifício que o nosso Senhor havia feito naquela cruz por nós, ele entendeu o amor de Deus. E ele percebeu que ele não precisava mais ficar fazendo sacrifícios, ele percebeu que não precisava mais ficar tendo atos de penitência, de punição a si mesmo, mas ele entendeu que o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor,
que está disposto a derramar sobre nós a sua graça e o seu amor, né? Essa compreensão trouxe um relacionamento bem diferente para ele. Lutero não via mais um Deus implacável, punidor. A partir do momento que ele entende essa palavra, ele começa a perceber que o justo, ele é salvo pela fé que ele tem no sacrifício do Senhor Jesus. E esse relacionamento com Deus mostra para ele que Deus não é um Deus vingativo, um Deus punidor, que está ao ponto de fulminar o pecador. Ele percebe que nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus amoroso, que vem para alcançar o homem que havia se perdido. Como aquele pai que espera o filho pródigo retornar, que havia saído, gastou o seu dinheiro com diversas coisas meretrizes, ele se arrepende, percebe o seu pecado e ele volta para o pai, e o pai o abraça, o acolhe, o traz para perto, coloca um anel em seu dedo, veste ele com umas vestes novas e faz um grande banquete porque fica alegre, porque o filho que estava perdido retornou. Lutero percebe isso. Ele vê que Deus é um Deus que agiu para justificar o seu povo, para justificar as pessoas que havia se perdido. E ele começa a perceber a graça de Deus e ele começa a crer nesse amor. John Wesley, em sua fé, também percebeu essa mesma graça. John Wesley, quando ele tem a sua experiência em Aldersgate, né? Quando ele escuta a pregação do prefácio aos Romanos de Lutero, ele sente o coração dele aquecer. Ele tem uma experiência com o Senhor Jesus. E nesse momento dessa experiência, ele começa a ter uma convicção de que ele estava sendo salvo e de que os pecados que ele tinha cometido não tinha mais força sobre ele, e ele percebe que no amor do Senhor Jesus ele foi salvo e ele foi perdoado, e ele se sente perdoado pelo Senhor. Ele diz ter recebido a segurança ou a certeza de que Deus havia tirado os seus pecados, sim, e o Salvador havia retirado dele os pecados que o condenavam através da lei. Ou seja, ele sente a graça de Deus operando em sua vida. Para John Wesley, o que realmente acontece é que Deus, assim como um pai amoroso, perdoa em Jesus Cristo seus pecados e traz de volta aquele filho que havia perdido. E ele estabelece um relacionamento com esse filho através do amor. Sabe, queridos, para quem está em Cristo, quem está perdoado de seus pecados, nenhuma condenação há. A Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz justificou os nossos pecados para Deus. Antigamente, o homem que vivia no pecado, ele tinha que prestar contas para Deus. E como ele vivia no pecado, o que ele iria oferecer para Deus? Ele não tinha como justificar os seus pecados para Deus, porque de fato ele era pecador por causa do pecado original. Mas o sacrifício de Cristo na cruz retirou de cima do pecador a condenação. Olha que maravilha isso, né? E hoje, eu e você somos apresentados diante de Deus como pessoas limpas, justificadas, que não há mais pecados para serem perdoados, porque o pecado já foi pago na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos a justiça de Deus. A justificação, através da fé em Cristo, nos apresenta a Deus sem culpa e pecado. Isso nos faz livres da condenação eterna. Então, a justificação, queridos, que Jesus operou por nós, nos livra da condenação eterna. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Lembre sempre disso. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário é o que vai livrar você da condenação eterna. Confie no Senhor.
tenho certeza que quando você abrir o seu coração para Ele, quando você entender isso, você também vai sentir essa mesma característica do amor de Deus em seu coração. Eu lembro um dia, logo na minha conversão, que Deus tocou o meu coração, me queimou, e naquele momento eu soube que eu já estava sendo salvo, justificado pelo amor do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então que você venha ter essa experiência com o Senhor Jesus, e é o que eu oro em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu quero orar nessa noite, colocar a vida de cada um dos nossos queridos irmãos diante de Ti e pedir, Pai, que o Senhor os abençoe. Ajude eles, Deus, a perceber que o Senhor Jesus justificou as nossas vidas através do derramamento do Teu sangue. Nos apresentou sem condenação de pecado diante de Ti. Os nossos pecados estão perdoados, nosso nome está escrito no livro da vida e nós podemos viver na liberdade em Cristo Jesus. Nos abençoe, nos ajude a entender esse relacionamento de amor contigo e que no nome de Jesus, Pai, cada irmão, cada irmã venha experimentar dessa grandeza em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você e que a graça do Senhor cubra a sua vida e que esse tempo de pandemia vai passar e nós vamos glorificar o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.